So you are Captain America, you're not Captain America. Who is Captain America? I guess we'll have to see what in 2025 or 2024, 2024. Because I feel like the last thing you want is to be the lead of the first Marvel project that sucks. Ok, quando eu falo sobre um filme político, o que é que você pensa? Normalmente você vai pensar em, sei lá, filmes de guerra, ou filmes que tem um presidente, ou um senador, ou qualquer coisa do tipo. Ou até mesmo coisas mais leves, que envolvam mais ação do que uma trama política em si, como 007 e entre outros do gênero de espionagem. Um filme político, apesar de tudo, ele tem uma trama ali que o cerca que envolve certos aspectos críticos, independente se ele vai buscar ser mais leve ou mais tenso ou algo até mesmo mais crítico levado para um quesito mais artístico, vamos colocar assim entre aspas, né? Como uma pegada, né? Algo muito mais levado para filmes de festivais do que para filmes blockbusters. E aí tudo bem, temos um filme político, só que na maioria das vezes sempre há uma perspectiva, sempre há um ponto de vista a ser olhado, independente até mesmo se for um filme focado mais em ação. Por exemplo, nós temos ali o último Missão Impossível, que é um filme de espionagem, mas que tem elementos políticos, e a perspectiva, o ponto de vista dele, envolvia a questão das inteligências artificiais e como isso poderia ser uma ameaça para o governo. Já do outro lado, né, no caso olhando filmes de guerra, por exemplo, como Nada de Novo no Front, temos ali o aspecto da guerra e como dois lados sofrem, quando, na realidade, quem está ganhando com isso são somente aqueles que estão no poder, né? No caso, a burguesia, a aristocracia da época. E aí a gente tem aspectos diferentes. E aí a gente chega nos filmes de heróis. E em filmes de heróis, nós já temos ali um subgênero sendo apresentado, né? Porque o gênero do filme, hoje em dia, né, virou o gênero de heróis, de super-heróis, e ele sempre tem um subgênero envolvido. Ele é um filme de herói, mas que é um filme de espionagem. Ele é um filme de herói, mas que é um filme de drama. Ele é um filme de herói, mas é um filme de western, de velho oeste. Então, essa estrutura foi elaborada conforme os anos foram passando e os filmes de heróis começaram a tomar mais forma. E Capitão América é um filme que é um filme de herói e tem um aspecto de espionagem política. E isso começou a existir não no primeiro filme, que na realidade o primeiro era o filme de guerra, mas a partir do segundo e terceiro, onde há essa trama, essa intriga política ali. Também isso repercutiu em outros personagens do círculo do Capitão América, como o Falcão e o Soldado Invernal na sua própria série. E também o próprio Soldado Invernal agora, no filme do Thunderbolts, vai ter esse aspecto político também, de espionagem política, sendo dito mais precisamente. E temos Capitão América 4, que conta com o Sam Wilson agora, de fato, com o manto do Capitão América, tendo que lidar com uma ameaça mega inteligente, mega perigosa, que surge para tentar destruir o governo atual que está sendo comandado pelo Harrison Ford. No caso aqui, o Thunderbolt Ross, que é o novo presidente dos Estados Unidos no universo Marvel. Só que eu falei aqui de vários aspectos políticos, do filme de espionagem política, da intriga, de guerra, e quando o filme na realidade não te conta nada. E muito pelo contrário, ele te vende uma proposta, mas que na realidade, quando a gente para prestar atenção, não é. Bem, senhoras e senhores, infelizmente esse é o caso de Capitão América 4. E, pelo título do vídeo, você deve ter se assustado, mas não. Calma, eu vou explicar. Porque, na realidade, apesar de ser um filme que tenta ir por uma veia muito crítica aos tempos que vivemos, ele foge de tudo isso e se torna um filme, na realidade, vazio. E, de certa forma, o mais conservador da Marvel. Olá, meu nome é Celdo, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Eu Decidi Pensar em mais um vídeo aqui nessa semana. Dessa vez iremos falar sobre Capitão América 4.
que honestamente eu não queria muito falar sobre esse filme porque, cara, só me deu cansaço de filme de heróis, sabe? E eu ainda gosto muito, sou apaixonado, tenho vários quadrinhos aqui na minha casa e, enfim, eu irei continuar assistindo, mas às vezes cansa, sabe? Ver certos aspectos sendo sempre repetidos. Mas antes da gente entrar nessa seara para comentar, deixa o seu like, não esquece também de comentar aqui no vídeo o que você achou sobre o filme também ao terminar esse vídeo. Não esquece também das nossas redes sociais que estão na descrição. Nosso site oficial também, que você pode conferir tudo lá, todas as novidades. E ativa o sininho de notificações, porque o YouTube costuma não avisar quando um vídeo novo sai aqui no canal. Então ativa para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo onde o patriotismo vai morrer. Mas vamos lá, Capitão América 4. E aviso, esse vídeo terá spoilers do filme. Então, se você não assistiu, não recomendo você ver. Não vai estragar a sua experiência, isso eu acredito. Mas pode te levar por uma perspectiva diferente da qual você talvez esteja esperando do filme. Então eu recomendo você assistir ele primeiro e depois voltar aqui, beleza? O filme que basicamente tem a continuidade ali de Falcão e Soldado Invernal, que é a série que saiu com o Buck e o Sam Wilson, onde na série eles assumem o manto do Capitão América no último episódio, e aqui a gente está continuando aí essa série a partir agora do Sam Wilson já sendo ali um Capitão América mais estabelecido. Ele tem contatos, amigos no exército e tudo mais. E aí aqui agora a gente tem o Thaddeus Ross assumindo a presidência dos Estados Unidos. É dito que ele era o caçador de Hulks, né? Porque esse é o background dele, né? Nas histórias da Marvel, ele odeia o Hulk, sempre odiou, por conta que ele era apaixonado pela Beth, a filha dele. Enfim, um contexto que você vai poder conferir no filme. Eles dão um resumo breve ali, mas que realmente foi desenvolvido lá no incrível Hulk, acho que de 2008, né? Que nem era da Marvel ainda, esse filme era da Universal, que é estabelecido que ele é um novo presidente. E aí começa a surgir uma ameaça secreta que a gente não sabe muito bem o que é. A Sociedade das Serpentes, que é ali um grupo, né, de terrorista da Marvel. Nos quadrinhos é um grupo também que é terrorista, mas tem um aspecto mais cômico, digamos assim, mais cartunesco, né, mais quadrinhos. Aqui nem tanto, aqui é realmente um grupo terrorista, comandado ali pelo personagem do Giancarlo Esposito, que você deve lembrar dele aí pela série Breaking Bad. E aí o Sam Wilson vai nessa missão, ele também tem um novo parceiro, um novo sidekick, que é o novo Falcão. A partir disso, vai começando a se desenvolver uma trama política ali, onde ocorre um atentado e o primeiro Capitão América negro, vou falar assim, né, que foi torturado ali pelos Estados Unidos, ele, através de um controle que não sabemos o que é no início do filme, ele realiza um atentado contra o presidente, ele vai preso e a missão do Sam Wilson é tentar libertar ele e também desvendar o mistério que está acontecendo. Até aí, beleza, temos uma intriga política ali sendo desenvolvida, né? Alguém que cometeu o atentado, só que ao mesmo tempo não é ele e é preciso desvendar o que aconteceu para ele realizar tal ação. Enquanto isso, Thaddeus Ross está tentando fazer um acordo entre as nações para ir em busca do Adamantium, que é esse minério que você deve lembrar ele pelo Wolverine. Sim, é o metal que fez o Wolverine se tornar quem ele é, né? Ele foi encontrado no Celestial, que também é um outro contexto da Marvel. Todo mundo esqueceu do filme dos Eternos, então eu não vou explicar muito aqui. E aí, beleza, no meio disso também temos uma ex-viúva negra ali, né? Que é uma personagem israelense. De toda essa estrutura que é montada, que é de certa maneira simples, temos ali nos primeiros 20, 30 minutos do filme estabelecido para onde ele vai seguir. É uma intriga política que precisa ser desvendada a verdade. Enquanto isso, o Thaddeus Ross precisa, de alguma maneira, criar aliados para que o seu projeto de governo dê certo, mesmo ele sofrendo grande ameaça. E aí até aí tudo bem. Temos aí algo básico, né, dos filmes de espionagem. Só que você já chegou em casa e você assim, não estava com vontade de cozinhar, não estava com vontade de fazer algo novo, digamos assim, né, uma carne ali, fritar ela e comer. Então você pega o arroz, uma carninha ali do dia anterior, dá uma refogada nela e
se alimenta, né? Você come aquela ali, faz a sua janta e você se sente bem. Só que, ao mesmo tempo, é algo meio sem sal, algo meio seco, o gosto é meio estranho e apesar de você se sentir alimentado, você não se sente de fato bem. Você não se sente degustando, vou falar assim, essa comida. E aqui é o caso de Capitão América 4. Porque nós temos um filme, um projeto narrativo, o tempo todo ele tenta nos impactar de alguma forma. Tentativas vazias, né? Porque é uma trama que nos é apresentada de espionagem, mas que ela simplesmente desaparece pelo ar, né? Nós temos ali o grande vilão do filme, que é o líder, que é esse vilão dos quadrinhos do Hulk, que ele é um cara mega inteligente, que tem poder de controle mental. Aqui foi adaptado para ele ter uma tecnologia que controla a mente das pessoas. E ele tá mexendo as cordas ali para movimentar tudo que está acontecendo ali nos bastidores com um plano de vingança. Então, o que torna no início uma trama de espionagem interessante, logo na metade do filme, se perde para um objetivo de vingança. De vingança através de um personagem que, honestamente, eu sei quem ele é, mas boa parte da galera que foi no cinema provavelmente não sabe quem ele é. E teve que depender de um contexto ali muito fraco para ter algum tipo de empatia, não no sentido de gostar, mas realmente sentir alguma coisa pelo personagem que na realidade não funciona. Toda essa questão, por exemplo, do Sam Wilson não se sentir digno de carregar o manto do Capitão América, que beleza, é algo interessante, mas que já nos foi apresentado de Falcão e Soldado Invernal. Então é a mesma proposta sendo trazida de novo, as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças, e é isso que você sente ao longo do filme, que o tempo todo ele nos traz propostas que já vimos anteriormente. Tanto que, para mim, durante todo esse filme, eu tive a sensação de estar vendo uma cópia barata de Capitão América 2. Capitão América 2, para mim, é provavelmente o melhor filme aí da franquia do personagem. Só que ele também não é um filme perfeito, ele tem seus defeitos. Mas ele ainda tem uma trama intrínseca ali, onde o personagem está enfrentando o dilema de servir a um governo que use as armas dos seus inimigos. Então, o que ele faz a partir disso? Aqui nós temos uma proposta diferente do Capitão América 4, que é o Sam Wilson servindo a um governo que, na realidade, talvez não queira ele ali. Mas, aquela questão do Capitão América negro, do dilema dele ser um personagem, um homem negro ali, assumindo o manto do Capitão América, se perde aqui. Aqui só existem pequenos subtextos que você tenta capturar. Por exemplo, tem uma cena muito boa que é quando esse personagem que foi torturado, né, durante 30, 40 anos ali, tomou o soro do super soldado, que é um personagem negro, ele é preso pela polícia, ele não sabe o que está acontecendo, e nós temos uma cena muito impactante que é o Sam Wilson em pé, esse personagem que é o Isaiah sendo posto no chão e o Sam Wilson vendo em pé isso acontecendo. Um homem negro vendo um outro homem negro sendo preso por um crime que não cometeu. E ele não pode fazer nada porque ele serve a esse governo comandado por um homem branco. I keep that perspective in mind if what you're saying is the fact that there's no distance between the world in which I live and the world in which these characters Sure. live. Isaiah in particular, I keep that front of mind because I think the thing I love about comics is you can approach stories in a way, you can approach history in a way that people might be resistant to otherwise if they thought they were learning something. But if they're simply drawn into it because they become involved and entertained, it may still strike them, but it doesn't feel like you're being didactic, you're not hammering them over the head. E eu sei que muita gente vai virar e falar cultura woke e tudo mais, só que, cara, isso é algo que sempre existiu nos quadrinhos do Capitão América. Esses dilemas, essas dúvidas perante a um herói que tenta representar uma população e não um governo. E isso poderia ser muito bem desenvolvido aqui, mas não é, porque o tempo todo a narrativa paira para uma proposta rasa, que sempre tenta lembrar que nós não estamos enfrentando o sistema. Na realidade, estamos tentando mudar ele a partir de dentro dele.
Não há mais aquela proposta de enfrentamento, de mudar as coisas a partir de estabelecer as suas convicções para aquilo, né? E isso acaba enfraquecendo o filme, e não somente o filme, mas o personagem do Sam Wilson. Porque é um personagem que nos é apresentado para ter essa proposta diferente do Steve Rogers, mas que o tempo todo tenta ser igual a ele durante o filme. Tenta, e não somente na questão do roteiro, mas a própria direção do filme tenta fazer ele ser exatamente igual a quem o Steve Rogers era, tendo um sidekick, tendo ali um personagem em volta dele e dilemas que são iguais ao que o Steve Rogers tinha. E assim, eu não tô falando que ele precisa ser diferente só porque ele é negro e tudo mais. Não, mas ele precisa ser diferente porque, sendo um personagem negro, a linha narrativa dele vai ser diferente, querendo ou não. E isso é muito bom, isso funciona nos quadrinhos, onde nós temos uma fase muito boa que ele vai para a fronteira do México e ele tem que lidar com um grupo extremista que está tentando matar imigrantes. Isso funciona, mas a Marvel não levou isso para os cinemas, a Marvel levou algo raso. Tanto que no final do filme, quando a gente tem um enfrentamento ali contra o Hulk vermelho e tal, que é o líder que queria se vingar do Thaddeus Ross, nós temos ali um momento onde, para mim, ficou meio explícito uma ideia de que o líder, que é esse cientista que está indo contra o governo, buscando vingança contra o governo por silenciar, destruir a vida dele, através do cancelamento, através de expor a vida desse presidente. Então, colocando ali esse subtexto, né, que através de uma semiótica você pode analisar isso, onde nós temos o líder sendo esse cientista que foi torturado, buscando uma vingança fria contra o presidente, e levando para o contexto atual, nós temos cientistas sendo colocados como ameaças por estarem espalhando fake news ou por estarem espalhando mentiras sobre doenças que não existem, sendo que elas existem. O próprio presidente se opondo a isso, e aqui no filme a gente tem o presidente sendo uma vítima disso. Então, percebe o contexto que, na realidade, o filme, lá nos trailers, nos apresentou o Sam Wilson enfrentando esse personagem, só que agora a gente é apresentado a ele se apoiando a ele. E tem que voltar à normalidade. Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. For me, the real challenge, the real problem are scientifically illiterate adults. Adults are in charge. There are 5 times as many adults as there are kids in this country. Adults wield resources. Adults vote. Don't tell me, oh, let's fix the kids and everything will be fine. Fix the adults, then the kids will be fine. My field, astrophysics, may be at this point the only academic field where what I do is not counted against me. At worst, it's just neutral. Many other fields of science, spending your time that you might have been in the lab talking to the public, going on nighttime talk shows, going on comedic nighttime talk shows, is viewed as a violation of the contract between you and your lab experiment. A gente tem a ideia de uma narrativa que busca colocar o personagem em uma posição realmente de liderança na Marvel, sendo o Capitão América. Só que é uma narrativa que se torna tão rasa a partir do contexto que o personagem em si não evolui. O personagem em si se coloca refém de um sistema que, na realidade, ele deveria não estar se opondo de fato, mas estar defendendo outras questões, porque ele está sempre ali sendo um mártir do meio termo. Não devemos enfrentar, mas também não devemos ir contra. Ou quando ele vai contra, ele não vai totalmente, porque ele volta atrás, porque a história colocou ele em uma situação que agora ele estava errado, então ele precisa consertar isso. Então o tempo todo indo e voltando durante o filme. É até engraçado porque nos filmes do Capitão América a gente sempre vê ele
conversando e tendo amizade com outras pessoas do exército. Aqui isso é muito presente. Nos quadrinhos, a gente vê muito mais ele lidando com a população no dia a dia. Ele conversando com pessoas normais, um engenheiro, um bombeiro, um pedreiro, sei lá, pessoas que realmente estão vivendo no dia a dia, porque isso traz uma referência de que ele faz parte da população e não da representação de um governo, que é o que é apresentado aqui e é um dos elementos que torna essa narrativa tão rasa. He's always been this very austere kind of guy, but had this real loyalty to institutions and to people. We have orders. We should follow them. Following's not really much down. I think they slowly strip that away from him. You know, he loses his faith in government and Winter Soldier, loses his faith in his friends and his family in Civil War. You know, I think when we see him in Infinity War, he's just turned his back on a lot of things. Earth just lost her best defender. So we're here to fight. And if you want to stand in our way, we'll fight you too. Mas um dos aspectos que trouxe muitos problemas para esse filme também não foi somente uma questão envolvendo o produto final, que a gente está vendo agora, mas também envolvendo as refilmagens. Explicando de uma forma meio Wikipédia, basicamente, vários filmes fazem isso hoje em dia. Quando você termina de filmar ele, você vai lá para a sala de pós-produção, na edição, e aí o editor ou o próprio diretor vê que, olha, tá faltando essa cena aqui. Eu acho que seria interessante adicionar algo a mais ou mudar alguma coisa. E aí eles fazem normalmente uma listagem do que precisa e aí eles voltam para fazer ali umas refilmagens de 2, 3 semanas, que realmente é algo adicional, que não necessariamente vai mudar a trama do filme. Contudo, hoje em dia, na era dos blockbusters, onde o filme se torna muito mais um produto do que uma peça de arte, digamos assim, porque o filme da Marvel, por exemplo, ele vai ter que vender boneco, ele vai ter que vender ingressos para participar da Disneyland. Então, tudo isso está por trás do filme, o que faz ele se tornar um produto. Então, as refilmagens funcionam a partir do momento que tem um teste de cabine, que é basicamente um teste onde eles chamam algumas pessoas para assistir ao filme e, dependendo da reação deles, eles vão buscar alterar certos elementos ali da história e do próprio filme. E Capitão América 4, durante seu período de gravação, passou por mais de 4 refilmagens, onde todo o filme foi alterado. E isso é muito visível ali no produto final, na peça final ali, onde nós temos cenas que estão totalmente vazias, cenas onde tem, sei lá, 8, 9 personagens que você vê que foram adicionados às pressas, onde tudo ali parece que é feito de uma maneira corrida. A narrativa funciona, ela é bem intrínseca ali na trama, assim, ela tem um início, meio e fim, só que é um início, meio e fim que você percebe que tá faltando alguma coisa, você não sabe muito bem o que mas tá faltando. Por exemplo, Sociedade da Serpente. Não era para ser o Giancarlo Esposito o vilão do filme. Ele foi colocado durante as refilmagens do filme. E o real vilão que ia aparecer, ele foi descartado. Teria também o Ryan Cho, que nos quadrinhos ele é esse garoto mega inteligente, que vai se tornar o Hulk mais na frente nos quadrinhos. Ele também foi descartado. Vários personagens foram descartados ali durante as filmagens e o filme de fato se tornou não um Frankenstein, como foi o caso de Liga da Justiça, por exemplo. Ele se tornou uma obra com buracos, como se fosse uma esponja cheia de buracos, onde você consegue ver ali o final de cada um deles, mas não necessariamente tem consistência nela, sabe? E isso afetou muito o filme e afetou muito o resultado final. Então eu acho que esse foi um dos elementos que mais prejudicou o filme, essa mudança que fez chegar no que ele se tornou. E por que eu vou dizer que ele é um filme conservador? Porque ele é um filme meio termo. Justamente pelo período político que estamos vivendo nos Estados Unidos, muitas empresas, como vocês viram aí nos últimos meses, estão assumindo uma posição de meio termo. A própria Disney assumiu em uma notícia que vai tentar fazer seus filmes serem menos woke, que é esse termo aí criado pela extrema-direita, que é basicamente a lacração deles, né, que tudo é lacração, envolvendo colocar personagens LGBT ou não. E aí
esse filme da Marvel ele sempre foi meio termo. Vamos mudar o sistema dentro do sistema. Não vamos ser uma ameaça, não vamos ser um quesito revolucionário. Tanto que eles colocam Buck Barnes, um personagem que o tempo todo vai contra esse sistema que oprimiu ele, o Steve Rogers, como a porra de um deputado. Fora também a questão de terem colocado um personagem israelense ali, que assim, você pode pensar, isso não tem nada a ver, mas assim, pro contexto que a gente está atualmente, isso faz muito sentido. Então, Capitão América 4, no final das contas, ele nos apresenta uma nova perspectiva? Não. Eles nos apresentam uma história nova? Não. Então o que ele se propõe a ser? Mais um filme da Marvel que é um passo para algo muito maior. E é sempre isso, e é sempre um problema. Sempre tem algo maior chegando. E no meio do caminho a gente se perde nesses filmes que, no final, a única proposta deles é ter um pós-créditos que vai nos fazer ver o próximo filme. Infelizmente, esse é o destino de Capitão América de Sam Wilson. Capitão América de um admirável novo mundo que de admirável não tem nada.